esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou professor de filosofia de vocês. Pois muito bem, né? Iniciando agora o segundo bimestre do semestre, né? Quero desejar as boas-vindas a vocês, né? E vamos continuar a nossa jornada filosófica. Hoje eu vou falar a respeito de moral e ética. Contemporaneamente a gente sabe, né, hoje a gente sabe que alguns autores dividem, né, fazem uma distinção entre o que é moral e entre o que é ética. Mas lá no início da filosofia, quando ela começa a tratar disso, né, de moral e de ética, né, ela não separa ainda isso. Né? Posteriormente a gente vai ver essa separação. Por enquanto vamos entender moral e ética como sinônimos, como coisas muito parecidas. Pois muito bem, para falar disso, né, a gente tem que falar de ação, né? O que nós somos, seres humanos? Somos seres de ação, a gente age, a gente acorda, a gente trabalha, escova o dente, namora, vai para o cinema, se diverte, paga impostos, tudo isso são ações, né? A gente precisa fazer ação, inclusive do ponto de vista biológico, né? A gente tem que estar se movimentando, porque senão a gente fica com sobrepeso, ficando com sobrepeso pode ter alguns problemas de saúde, né? Quando no limite mesmo, você fica assim, impossibilitado de se movimentar, o seu corpo cria escaras, né, que seriam aquelas feridas, tanto é que as pessoas que ficam em estado vegetativo tem que ter alguém para cuidar, para ficar movimentando a pessoa de posição, para que ela não desenvolva essas feridas. Pois muito bem, a gente age, a gente tem que agir, tem que fazer ação. Por outro lado, a gente tende ao repouso, a gente quer ficar repousando porque isso é prazeroso. Então, o que a gente faz? Para poder agir, a gente cria valores que nos faça agir, né? O que a gente julga como moralmente bom, né? Valores bons. O que são os valores? Aquilo que a gente acha bom. E aí esses valores movem a nossa escolha. A gente escolhe aquele valor bom, né, que a gente julga bom, e nos movimentamos em direção a ele. E isso é que trata moral e ética. Então, veja bem, moral e ética não trata de fazer o que é correto. Até porque, né, nós, seres humanos, temos muitas dificuldades em, primeiro, saber o que é correto e depois fazer o que é correto. Muito facilmente a gente, mesmo sabendo, né, o que é o correto, a gente faz o errado. Por quê? Porque a gente quer ser feliz, não ser correto. Então, ética e moral tem a ver com ser feliz. E aí, né, aqui entra a grande questão. Ensinar o ser humano a ser feliz agindo ética e moralmente bem. Pois muito bem. Já lá na Grécia Antiga, né, na Idade Antiga, Platão tratou, né, desses valores morais. E aí ele tratava como um valor universal, ou seja, os valores éticos e morais eram valores que serviam para todos em qualquer lugar e em qualquer tempo. E ele associava, né, a agir moralmente bem com conhecimento. Então ele dizia que só agia incorretamente quem desconhecia, né? quem era ignorante. Aí a gente vê que isso tem um monte de problema, porque hoje, por exemplo, no Brasil, quem age moralmente e eticamente mal, né, normalmente são as pessoas que estudam mais. Mas aí ele poderia dizer, ó, não confundam, né, ter um diploma com conhecimento, com sabedoria. Né? Às vezes as pessoas têm um diploma e mesmo assim são ignorantes. Né? Ele poderia responder com isso. Né? Pois muito bem, Platão, vocês lembram, né, que ele dividiu o ser humano em corpo e alma. Né? O ser humano era uma dualidade psicofísica composta de corpo e de alma. E aí ele vai dividir a alma novamente. Né? E aí ele divide a alma em três partes. Né? Ou são três tipos de alma ou três partes da alma. Né? Cada ser humano teria essas três partes da alma, com uma prevalecendo. Então, tinha a parte concupiscível, né, que ele dizia que ficava no estômago, né? Essa parte é a parte dos desejos. Tanto é que tem uma expressão que diz assim, pensar com a barriga ou pensar com o estômago, ou seja, a pessoa que só pensa nos próprios interesses. Né? Então, essa parte concupiscível, né, dos desejos, e aí que ficaria na barriga, ela seria a parte mais inferior da alma. Aí tem a parte irascível, que ficava no peito, que é a parte das emoções, né? Raiva, paixão, amor, coragem, ficaria no peito. Também é inferior, mas é um pouco acima da parte concupiscível. E a parte, né, que ele achava superior, por ser um filósofo, por tratar da racionalidade como a maior parte do ser humano, né, a parte racional que ficaria na cabeça, que era a parte dos pensamentos. Então, cada ser humano tinha essas três partes da alma.
Só que em cada tipo de ser humano teria um que prevalecia, né? Então tinha em alguns que só agia pelos desejos, né? pelos próprios interesses, outros que agiam movido pelas emoções, né? Ou raiva, ou amor, ou paixão, né? E outros que agiam, né, mais pela racionalidade. Mas todos os seres humanos tinham essas três características, né? Essas três partes da alma. E aí em cada um prevalecia uma e isso conferia o que ele chamava de caráter. E aí ser virtuoso para ele seria agir conforme a sua natureza, conforme o seu caráter. Por exemplo, se você faz parte da parte dos que agem por concupiscência, ou seja, pelos desejos, agir bem é seguir essa sua natureza. Se você, e aí ele trata isso, ele dizia que nesse caso, na cidade justa, né, na cidade política justa, esses seriam os artesãos, né? Então os artesãos agiriam por interesse. Então ser um bom artesão era seguir a sua natureza, o seu caráter. No caso da parte irascível, né, que age movido pelas emoções, seriam os soldados, né? Os soldados é que tem que estar bravos, né, com muita raiva, para ir no exército e combater o exército inimigo. Ao mesmo tempo tem que sentir amor, para sentir amor pelos seus companheiros, né, pelos seus soldados amigos. E o ser humano racional seria os gestores, né? Seriam os políticos. Ele dizia que os filósofos deveriam ser reis e os reis deveriam ser filósofos. Ou seja, aquele que agia muito mais racionalmente, né? Seria o apto a dirigir a cidade, e a sua virtude seria isso, né? Dirigir a cidade. Então, agir bem, né? Agir com virtudes, né? É agir segundo a sua natureza, né? Segundo o seu caráter. E claro, fazer o bem dentro da cidade, fazer o bem aos pares, né? Fazer o bem aos seus companheiros. E ele dizia que esses valores eles são universais. O que pode acontecer é que, por você não ter sido educado, você desconheceria que esses valores eles são universais, né? Virtude, coragem, amor, vida, todos são valores éticos e moralmente universais, né? Aí, ou seja, vale para todo lugar e todo tempo. A gente pode ter uma série de discussões a respeito disso, né? Depois vem Nietzsche. Aí Nietzsche é um autor alemão, e aí ele contesta, né, essa afirmação platônica de que os valores universais, essa noção platônica de que os valores éticos e morais eles são universais, ou seja, vale para todos e em todo o tempo. Para o Nietzsche, esses valores eles são históricos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses valores eles são construídos dentro da história por cada sociedade e em cada tempo, e ele vai mudando isso, né? E aí ele trata disso com um método chamado genealogia da moral, ou seja, ele vai buscar, né, gênea de nascimento mesmo, né? Ele estuda o nascimento das morais, né? Como elas nascem, como elas se processam, como elas se transformam. Que aí essa transformação dos valores morais ele chama de transvaloração dos valores, ou seja, mudar o valor que você dá aos valores, né? Os valores é aquilo que você acha bom. Então, para isso ele se usa de uma série de conceitos, né? E entre eles o conceito de vontade de potência ou vontade de poder. Para ele a vontade de potência é uma força cosmológica que está no universo inteiro, inclusive no ser humano, e essa força ela afirma a vida. Então muito mais importante do que pensar que os valores são universais, para ele o que é universal é a vontade de potência. E essa vontade de potência ela se transfigura no decorrer do tempo, né? Transformando os valores. Então, para ele, essa ideia de que o bem ou o mal são absolutos, né? Que existe o bem, né? E existe o mal absolutos, não. Para ele existem os bens e os males, né? Que no decorrer do tempo vai variando de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa. E Nietzsche era um crítico, né, do Ocidente e um crítico da moral ocidental que para ele começou uma decadência na Grécia Antiga, né, e passou pelo cristianismo até chegar na modernidade e, portanto, também na contemporaneidade, de que uma inversão de valores. Para ele, né, a partir do momento em que você afirma uma outra existência, você deixa de afirmar essa vida. Lembre-se da vontade de potência, que é essa vida aqui e agora.
Então, quando você deixa de afirmar essa vida aqui e agora, você já está invertendo os valores, esperando passivamente uma outra realidade e deixa de ser criador de valor aqui e agora, afirmar essa vida aqui e agora. E aí para ele isso gera uma moral dos fracos. Você ficar esperando que um dia as coisas melhores em uma outra realidade. Para ele isso começou na Grécia Antiga, quando você separa o ser humano em corpo e alma, e a alma é imortal, e um dia essa alma vai para outro lugar, né? E aí continua com o cristianismo, né? Criando outra realidade para você esperar essa outra realidade, e aí você não afirma essa realidade aqui e agora, essa vida, a vida aqui e agora, ser criador da vida aqui e agora. Então, para ele, né, a felicidade ativa é exatamente você não esperar uma outra realidade e viver essa vida aqui e agora, criando seus próprios valores, aqui e agora. Por isso são históricos, né, e não universais, né? Ok? Então, depois disso tem Sartre, né? Sartre, a gente já viu também ele, né? Sartre, ele trabalha com um método fenomenológico, né? Então, o método fenomenológico tem como conceito central a consciência, né? Como a consciência pode ser definida, como a gente experimenta o que é a consciência. Então, para ele, e ele trata disso num livrinho chamado O Ser e o Nada. Então, para ele, o ser, né? O ser, ele é apenas a consciência, né? E a consciência é a percepção que você tem, né? As várias percepções que você tem da realidade. Se você tira do ser todas essas percepções, chega no nada. Por isso o nome do livro é O Ser e o Nada. Então, a consciência é esse conjunto de percepções que a gente tem, ok? Então, esse conjunto de percepção que a gente tem forma a nossa consciência, e aí essa consciência ela elabora a ideia de valor, né, aquilo que lhe falta, e vai atrás desse valor para lhe constituir. E cada vez que a consciência busca esse valor, né, aquilo que ela acha moralmente bem, né, moralmente bom, já modifica aquela consciência, portanto modifica aquele ser, mas ele sempre vai estar em busca de mais alguma coisa, mais um valor. Então, e isso vai mudando a própria realidade humana. E o ser humano faz isso, né, a partir da sua liberdade, né? Essa consciência, a partir do momento que ela reflete a si mesma, ela elabora a sua ideia de valor, né, aquilo que lhe falta e aquilo que, quando ela tiver, vai lhe tornar um ser humano mais completo, né? Ela faz isso, né, através da reflexão, e sendo através da reflexão, é através da liberdade. Então, o valor máximo dessa consciência é a própria realidade humana. Afinal de contas, a realidade humana são os próprios seres humanos que constroem, né? E se você faz isso reflexivamente, ou seja, faz isso pensando, isso são escolhas livres. Isso acaba, em algum sentido, sendo uma expressão de felicidade. Então é isso, né? Esse conteúdo está no livro de vocês, entre as páginas 128 e 144, né? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? E até mais.